Pronto, gente, para a gente encerrar essa parte aí, a gente vai falar agora sobre a principal delas, que é a entropia molar padrão de combustão. No meu ponto de vista é a principal, porque quando a gente se refere a essa parte de termoquímica, a gente encontra inúmeras questões que trazem aí reações de combustão. Então a gente precisa literalmente dominar essa reação, como ela pode acontecer, o porquê ela vai acontecer, para que a gente possa fazer esse cálculo, beleza? Aí para começar, pessoal, eu quero fazer uma pequena introdução. Então a gente precisa lembrar e entender que a combustão ela pode ser completa e ela pode ser incompleta. Geralmente a gente trabalha com substâncias orgânicas no qual a gente tem a presença do carbono. Então fica fácil da gente lembrar que a combustão é completa quando eu tenho a formação do CO2, que é o gás carbônico. E por consequência, se esse composto tiver hidrogênio, CO2 e água. Então isso caracteriza uma combustão completa. Se ela for incompleta, aí a gente aprende que ela pode estar formando ou monóxido de carbono ou formando carbono sólido, que é o que a gente chama de fuligem. Então isso aí, pessoal, remete aí à maioria dos compostos orgânicos, que é o que a gente tem aí a presença principalmente de carbono e hidrogênio. A maioria não, né? Todos eles, já que a orgânica ela trabalha por meio aí do estudo dos compostos de carbono. Só que a gente tem um detalhe, pessoal. Que detalhe é esse? Nem sempre o composto no qual vai passar pelo processo de combustão ele tem carbono. Então a gente precisa entender a definição propriamente dita da reação de combustão e entender quando ela vai ser completa e quando ela vai ser incompleta. Então fique esperto, a combustão ela é completa quando o produto formado ele tiver o seu maior número de oxidação possível. Então na combustão a gente divide os reagentes em combustível e comburente. O combustível é onde eu tenho o elemento no qual vai sofrer o processo de oxidação, porque a combustão nada mais é que uma oxidação. Já o comburente é onde eu tenho um elemento que vai sofrer o processo de redução, que no caso é o oxigênio. Então, gente, o combustível é ele que vai passar pelo processo de produção do meu produto para diferenciar se a reação ela vai ser completa ou incompleta. Então, quando não tiver carbono, fique atento que a combustão ela é completa quando o número de oxidação daquele elemento que sofreu a oxidação ele é máximo. Quando ele for máximo, aí sim a gente vai ter uma combustão completa. Outro detalhe, pessoal, o que diferencia a combustão completa da incompleta, o que ocasiona se a combustão ela vai ser completa ou incompleta, é exatamente a quantidade de oxigênio, que é o meu comburente. Então, se falta oxigênio, se ele é o limitante que a gente aprendeu lá em estequiometria, a minha combustão ela vai ser incompleta. Mas se o oxigênio ele se encontra em excesso, a combustão aí sim ela vai ser completa. Tranquilo? Aí bora lá. Aqui eu trouxe dois exemplos para vocês. Ó. Primeiro, um composto orgânico no qual eu tenho uma presença de carbono. Aí eu vou fazer o balanceamento das três equações e mostrar as diferentes produções que está acontecendo. Aqui o gás carbônico, aqui o monóxido de carbono e aqui, no caso, o carbono sólido, que é a fuligem, beleza? Dois carbonos, um carbono, coloco um 2. 6 hidrogênios, 2 hidrogênios aqui, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 3 mais 4, 7. Se aqui já tem 1, 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. 2 carbonos, 2 carbonos. 6 hidrogênios, 6 hidrogênios. 2 oxigênios mais 3, 5. Se aqui já tem 1, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 carbonos, 2 carbonos, 6 hidrogênios, 6 hidrogênios. 3 oxigênios, 1 mais 2, 3. Observe, pessoal, o que eu acabei de falar. O que diferencia a combustão completa da incompleta é exatamente a quantidade do meu comburente.
Se ele falta, se ele é o limitante, a combustão ela passa a ser uma combustão incompleta, que no caso dos compostos que possuem carbono, vai ocorrer a formação do monóxido de carbono, que é um gás altamente tóxico, e a fuligem, que é aquele pozinho preto liberado na combustão, que é exatamente o carbono sólido. Beleza? Outro detalhe a falar, pessoal, é que quando a combustão ela é completa, obviamente eu tenho uma maior liberação de energia. Logo, o produto formado ele vai ter a menor quantidade de energia possível e, consequentemente, ele é mais estável, pois quanto menor a energia do meio, maior é a estabilidade. Foi o que a gente aprendeu, tranquilo? E aqui, pessoal, eu trago a nossa famosa fórmula. Se o ΔH é igual a HP menos HR, eu posso dizer que quando eu tiver uma reação de combustão, o ΔH de combustão vai ser o somatório das entalpias dos produtos menos o somatório das entalpias dos reagentes. E como eu sei que a combustão é um processo exotérmico, eu já sei que o sinalzinho final ele é negativo. Aí cabe a gente só a calcular, tranquilo? Aí aqui eu trago um exemplo que não tem carbono. Então eu pergunto a vocês, qual das duas é a minha combustão completa? Qual delas é a combustão incompleta? Aí bora lá. No caso combustível, nesse caso é o enxofre e nesse caso é o dióxido de enxofre. O que é que eu percebo, pessoal? O elemento central é o enxofre, que é o que está ocasionando aí o processo de combustão. Aqui ele tem NOx igual a zero, pois ele é uma substância simples. Aqui o seu número de oxidação é mais 4. Aqui o seu número de oxidação é mais 6. Ou seja, esse NOx caracteriza o NOx máximo para o enxofre. Então eu posso dizer a vocês que essa combustão de baixo é a combustão completa e essa combustão de cima é a combustão incompleta. Então cabe aqui a gente fazer apenas o balanceamento. No caso aqui, ficaria meio de O2. Tranquilo, pessoal? Então quando não tiver carbono, lembrem-se que a combustão completa ela vai ser caracterizada pelo maior número de oxidação do elemento central do meu combustível, que no caso aqui do exemplo é o enxofre. Se tiver carbono, como a maioria dos combustíveis que a gente trabalha tem, que é o caso da gasolina, do etanol, do diesel e aí vai, aí sim você vai lembrar que quando formar o gás carbônico é porque a combustão é completa. Se não formar o gás carbônico, formar o monóxido de carbono ou a fuligem, é porque a gente vai ter a combustão incompleta. Tranquilo? Para a gente encerrar, pessoal, eu trago só um acréscimozinho aqui para vocês, que é falar um pouco sobre a entalpia molar de neutralização, que é simplesmente a quantidade de energia que é liberada na reação entre 1 mol de hidrônio, que é o nosso H+, que é o H3O+, que é derivado do ácido, mais 1 mol da hidroxila, que é o que é derivado da base. Então, essa quantidade de energia é o que a gente chama de entalpia molar de neutralização. Só um detalhe, pessoal. Quando esse hidrônio é derivado de um ácido forte e essa hidroxila é derivada de uma base forte, essa quantidade de energia ela é constante, independente do ácido ou independente da base. Beleza? Então, beijo para vocês. Pratiquem aí essa parada de combustão, porque o cálculo ele é bem simples. É só pegar os valores que a questão fornece, fazer o balanceamento e calcular. Beijo para vocês e até a próxima aula. Show!